Olá, colegas! Bem-vindo a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, falaremos sobre o governador do estado, sua base de apoio na Alesp e o funcionalismo magistério. Fazendo um balanço do governo e de sua base de apoio na Alesp, no que concerne ao funcionalismo magistério, nestes últimos 3 anos, chega-se à conclusão de que tivemos a pior gestão administrativa e legislativa da história do estado de São Paulo. Parece que esse pessoal assumiu o poder para deliberadamente destruir a educação através de ações do secretário, os serviços públicos e os servidores por meio de ações legislativas dirigidas ao cancelamento dos poucos direitos do funcionalismo magistério. Tudo isso consubstanciados na reforma da Previdência, entre outras leis que, ao fim e ao cabo, atingiram primordialmente os servidores do Poder Executivo. Por sinal, os mais mal remunerados do quadro funcional do Estado de São Paulo. Além do empobrecimento dos funcionários das diversas secretarias, decorrente das maldades do governador e de sua base de apoio na Alesp, o empobrecimento, está claro, concluiu-se com os altos percentuais de descontos sobre os costumeiros baixos salários desses servidores, bem como o confisco salarial de aposentados e pensionistas, que ao longo de 3 anos foram penalizados com menos 10% em seus miseráveis proventos e pensões. Acontecimento jamais presenciado no mais rico estado da federação. E tudo isso sob as bênçãos bajulatórias da base de apoio na Alesp, que ao votar projetos do governador é sempre recompensada com milhões de reais concedidos aos deputados, sim senhor, por meio das emendas parlamentares. Como se sabe, verbas essas aplicadas sem nenhuma transparência nos redutos eleitorais desses sabujos representantes do povo, muitas vezes garantidoras dos votos necessários às sucessivas reeleições de numerosos deputados há milênios, assentados nas empoeiradas cadeiras da Alesp. O governador e sua base legislativa, absolutamente insensíveis às dificuldades de sobrevivência de membros do magistério e de servidores, nunca se deram conta dos dramas vividos por esses cidadãos quando submetidos àquelas injustas leis. No que diz respeito à reforma da Previdência, a redução dos proventos à metade dos valores para aposentados e pensionistas vem lançando na miséria um número substancial de famílias dependentes desses parcos recursos. Tomemos como exemplo um aposentado falecido com um salário de R$3.000. Se a viúva não tiver dependentes menores ou incapazes, sua pensão cairá para R$1.500 e assim sucessivamente conforme as demais remunerações. Quanto maiores os valores, maiores serão as alíquotas incididas sobre eles, chegando aos 22%. Imagine-se a viúva do professor, diretor, supervisor, arrimos de família, nas mesmas condições do exemplo anterior. O que dizer então de profissionais do magistério cujos salários foram saqueados por ocasião da aposentadoria, submetidos ao longo de 7 anos a um profundo arroxo salarial. Lembremos que tivemos ativos e aposentados apenas um reajuste de 7% no último ano do governador anterior, e reajuste nenhum no atual governo. Neste caso, por obra do atual governador e sua base legislativa, quando aprovaram descontos extorsivos sobre os salários de servidores das diversas secretarias e do magistério ativo e aposentado. Estes, inclusive, que já haviam contribuído durante toda a sua vida funcional. Fato que se caracterizou
como um verdadeiro confisco salarial. Observe-se, chancelados inaceitavelmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, negando, para aplauso do governador, nossos recursos, e pelo Supremo Tribunal Federal, diga-se, em sua pior formação na história da instituição. Aonde iremos parar, magistério funcionalismo, se não reagirmos diante do congelamento de nossos salários, da alta dos preços dos alimentos básicos, dos combustíveis, produzindo inflação galopante determinada pelos desgovernos Bolsodória? No que diz respeito especificamente ao governador do estado, estamos diante de alguém comprovadamente com sérios problemas cognitivos, insensatez, diga-se, na medida em que vem trabalhando cotidianamente contra seus próprios interesses políticos, quando intenta galgar alto da pirâmide política por meio de ações deletérias contra o funcionalismo magistério. Estes capazes de mobilizar milhões de votos contra ou a favor dessa candidatura. E, neste caso, absolutamente contrário ao futuro fracassado candidato à presidência. Sobre o governador paulista, nem sequer a iniciativa de liderar a vacinação em nosso estado trouxe-lhe prestígio ao perceber grande parte da população que tal posicionamento visaria tão somente promover-se em torno de suas ambições políticas, nos seus delírios de chegar à presidência da República. Até quando esse senhor e sua base legislativa abusarão de nossa paciência? Penso que até fins de 2022, quando ele, então, sem qualquer cargo público, tornar-se-á figura irrelevante e, por isso, esquecida na política paulista, bem como sua base parlamentar, enxotada da Assembleia Legislativa por força da mobilização do magistério funcionalismo ao longo de todo 2022. Quanto à base de apoio do governador, estamos preparando para o final do ano uma edição especial de 15 minutos, na qual vamos apresentar de corpo presente todos aqueles deputados que, ao longo de seus mandatos na Alesp, contribuíram para o empobrecimento de milhões de servidores, para a malversação da educação e dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Isso porque todos nós sabemos o que a base do governo fez no último verão. Aguardem. Obrigado, colegas, e até a próxima edição de 15 Minutos de Udemo.